E aí, eu vi essa notícia aqui, eu me pergunto, sem saber que o Gijo ia participar da live, mas eu me pergunto, Gijo, é você? Mas não, é tudo. Pois é. E essa notícia aqui foi o seguinte, foi um fã que perguntou para ele no X, sugeriu que ele fizesse uma playlist dele para compartilhar com os fãs. E aí ele responde essa parada aqui, ó. Abre aspas. Eu faria, mas eu odeio o Spotify pelo desrespeito e condescendência do dono para com os criativos. Eles pagam uma merda de cachorro para os artistas e a resposta dele para essa acusação é: se querem mais dinheiro, deveriam lançar mais músicas. Como se fosse uma linha de produção. Porra. Fecha aspas por Dee Snider. Então, aqui no caso, é uma crítica mais direcionada ao pagamento dos ativos do que a plataforma em si, né? Então, são coisas diferentes. O Gigi, eu tenho certeza que não gosta do Spotify por outros motivos, né, Gigi? Sim. Cara, eu detesto Spotify, cara, sinceramente. Acho uma porcaria pra mim. Aliás, eu nunca gostei, nunca curti. Não sei, cara, não consigo ver nada de interessante ali. Eu sempre fui. E tenho os meus motivos, né, cara? Mas tem umas bandas novas, sim, mas eu sempre busquei bandas novas, cara, sem precisar de Spotify. Não gosto, não curto, enfim. Mas no caso dele, eu acho que a gente entende o porquê, né? Ele já deixa, a resposta dele fica bem clara. Ele disse que ele odeia o Spotify justamente pelo que os caras fazem, né? Ou seja, você tem um bolo desse tamanho ali e o cara pega um pedacinho ali para servir para o cara. Tá errado, né, cara? Quer dizer, os caras, a gente sabe que isso arrecada, né, muita grana. Então, eu concordo com ele. Para ganhar o quê? Míseros? Não, tá certo. Então, o legal disso aqui é o seguinte, que são as opiniões diferentes, né? Eu sabia que o Gigi com certeza ia comentar algo parecido, mas tem um outro lado da moeda. Eu vejo essas reclamações dos músicos com relação aos streamings de uma forma mais como mimimi, saca? É mais ou menos como quando surgiu o download, saca, Gigi? Que os músicos reclamaram, porque pirataria, porque agora a gente vai deixar de vender CD e etc. E era uma evolução tecnológica que não tinha como ser parada, e esses músicos depois entenderam como funcionava, o próprio Metallica, né? Brigou com o Napster, depois entendeu como funcionava a internet, se tornou um monstro na internet, né? Um tamanho gigantesco. Sim. E eu acho que a mesma coisa acontece com essas falas a respeito dos streamings, principalmente o Spotify, porque é o maior, né? Cara, eu acho que não é nem tanto a questão de quanta grana o músico recebe pela música, mas o quanto de pessoas que a ferramenta traz para ouvir a música desse artista, saca? Tipo, de repente ele não tá ganhando tanto assim com os streamings, mas quantas pessoas ouvem o Twisted Sister e a carreira do Dee Snider dentro do Spotify e depois vão pagar para assistir o show ao vivo, vão comprar o material original, vão comprar uma camiseta, vão assistir alguma coisa em que o Dee Snider está presente, saca? Então eu acho que o ganho não está tanto na quantidade de grana, mas sim no tanto de pessoas que alcança. Cara, não tem como. A gente tem que olhar os dois lados, né? Eu entendo o Dee Snider, estou super favorável ao que ele fala, mas concordo plenamente também contigo, cara. Inclusive... O senhor está atrasado, o seu aumento de 20 centavos foi cancelado. Inclusive, quando as pessoas não faltavam no trabalho, né, cara, enfim, isso era muito mais organizado, de fato, mas enfim, voltemos ao assunto em si. Então, a gente entende os dois lados também, cara, e eu concordo plenamente com o que você diz e com a tua visão. Realmente, as plataformas de streaming, né, cara, a gente vê hoje, por exemplo, no YouTube, porra, tem bandas que alcançaram 1 bilhão de visualizações em vídeos, cara, né, com seus videoclipes. Quem imaginaria isso, né, cara? Ou como chegaria a esses números se não fosse, por exemplo, o YouTube? Então, a gente sabe que tem uma molecada, né, diariamente ali, tem pessoas que estão conhecendo bandas
E essas plataformas, elas ajudam bastante, cara. Então, Sim. de repente, eu já vi muita gente, já ouvi muita gente dizer, pô, cara, até conversando às vezes, né, tá na rua ali com a camiseta de alguma banda e puxar a conversa, e o cara dizer, pô, cara, eu ouvi essa banda no Spotify. Então, assim, a gente sabe, né, que tem esse poder também de mostrar, é uma janela, né? É uma janela que vai expor a banda ali para muita gente, cara, para um número de pessoas aí consideráveis que talvez não chegasse à metade se não tivesse essas plataformas. Então, assim, não adianta, não dá para fazer omelete sem quebrar os ovos, cara. Você entende um lado e você tenta entender o outro também. Eu acho que hoje isso daí é uma realidade que não dá mais para você ir contra, cara. Eu acho que a banda que tem ali uma visibilidade perante essas plataformas, elas têm mais que agradecer. Tem mais que agradecer, porque muitas vezes, é o que você falou, através de uma música que o cara ouve ali no Spotify, ele busca a discografia de uma. Ele curte e ele passa a conhecer essa banda e ele busca até, né, como nós que gostamos do material físico ali, de repente, isso aí é uma coisa que vai trazer benefícios diretamente ali para a banda, cara, né? O cara vai conhecer, o cara vai consumir. Então, tem esse lado. A gente tem que entender os dois lados, cara. Mas, enfim, Disneyland tá certo. Eu vejo hoje, Ju, muito essa reclamação. Você vê que parte do Snyder, parte de caras como Gene Simons, parte de caras como Carmine Appice. Eu acho que são caras que estavam acostumados com outro modelo de negócio, que pegaram aquela fase de ouro das vendas de CDs, de LPs, que ganharam ali muito dinheiro vendendo milhões de cópias, que a grana vinha dali, saca? Então esses caras, eles têm uma certa dificuldade de entender que hoje o dinheiro que ele vai ganhar não vai vir da vendagem ou do streaming da música dele. Ele tem que se adaptar aos novos tempos, né? Então eu vejo que caras mais novos, assim, têm mais facilidade de se adequar. E assim, só fazendo um paralelo, ao mesmo tempo que você tem caras grandões reclamando do Spotify, as bandas novas gostam bastante do streaming, porque para elas é uma baita visibilidade, chamariz. É uma banda hoje, você vê, a gente tem resenha no site do Against Evil, do Cryptos, que são bandas da Índia, que de repente, se a gente não tivesse acesso aí aos streamings, esses caras não tinham chegado até nós, né? A gente, se você pegar aquele post do Thrash Metal que eu publiquei ontem, pô, tem bandas da Eslováquia, da Eslovênia, da República Tcheca, tem bandas da Bulgária, então a gente consegue encontrar esses nomes através dessa facilidade de ouvir. Como você chegaria a essas bandas ou como essas bandas chegariam até você se não tivesse isso, né, cara? Exato. Então, assim, a minha crítica ao Spotify, ela era mais no começo da plataforma, porque realmente eu via que eles ainda derrapavam um pouco no que diz respeito à qualidade do streaming, saca? Mas agora, conforme foi passando o tempo, é natural, você lança uma ferramenta e conforme vão vindo as críticas e os feedbacks, você vai aperfeiçoando essa ferramenta, vai fazendo ela ficar interessante, cada vez mais interessante para o público que consome, né? E como o Spotify foi aumentando a quantidade de pessoas que utilizam, eles foram melhorando gradativamente. Hoje em dia você tem ali aquela qualidade altíssima que você coloca que não tem muita diferença não, cara, não tem muita diferença nem pro CD, cara. Outro dia eu fiz um teste aqui, eu coloquei o celular conectado no Spotify e liguei no meu aparelho de som e coloquei um álbum do Blind Guardian e que eu tinha o CD. Então eu coloquei para tocar ali, depois eu coloquei o CD em cima, a diferença é mínima, viu? Então, assim, o que me deixava meio chateado era isso. Agora, eu vejo que, inclusive, eles melhoraram a questão de indicação, que eles conseguiram entender mais ou menos o que é thrash metal, o que é death metal, as indicações não sai aquele negócio aleatório, tipo, você tá ouvindo Dayside, os caras te indicam Lady Gaga, saca? Não, agora tá bonitinho, eles vão e botam ali uma banda que tem mais ou menos a ver mesmo, ali como uma indicação, se eles veem que você
gosta de coisas mais underground, eles começam a buscar nomes ali mais ou menos do mesmo patamar. Tá melhorando, cara, tá ficando bem interessante. Mas eu acho que a ideia é exatamente essa, né? O que você bem disse. Eu acho que quando os caras criam aí uma nova plataforma, eu acredito que a intenção é exatamente isso, cara. E ali, gradualmente, eles, né, entrarem ali num nível de qualidade. Então, eu acho que e eles entendem muito bem que fazendo isso, cara, eles ganham. Né? Eles ganham, porque, quer dizer, para que eu vou ter uma ferramenta com uma execução ali de música péssima, cara, se eu posso, de repente, até abrir um outro leque, né, cara? Pô, eu posso criar, a gente vê alguns casos de você ser premium, né, e você ter ali pagar por isso, né? Então, cara, eu acho que é isso. E tem aquela coisa também que antes acontecia com a gente, acho que aconteceu com você, comigo, a gente ia lá e comprava um disco, e muitas vezes, cara, o disco era horroroso, era uma merda, e a gente deixava de comprar um disco bom para comprar uma porcaria que chegava em cada puta que pariu. Não acredito que eu vi lá um disco do Overkill e eu tô essa merda aqui. Né? Então, hoje você tem isso, até nisso, a gente facilitou, porque você pode ouvir um disco, cara, e você vai deduzir, decidir. Puta, cara, esse disco é bacana, eu vou comprar, eu quero ele, né? Ou não. Então, eu acho que até nisso ficou mais fácil. Quando você vai comprar o disco ali, você tem certeza absoluta que você está trazendo algo bacana para casa. É isso, cara. Acho que aqui, ó, já que o Dan mencionou, vamos colocar a declaração do Jack Gibson, baixista do Exodus, que é mais ou menos um segmento desse assunto aqui que a gente está tratando, né? Que ele fala essa parada aqui, ó. Eu sou um vendedor de camisetas. Depois que começaram a dar música de graça, não há negócio musical. E aqui, cara, mais uma vez, não é nem questão de a gente querer cornetar os músicos veteranos e tal, até porque a gente ama Exodus, a gente adora o de Snyder, não é isso. Mas você percebe que tá faltando os caras entenderem um pouco mais do negócio que eles mesmos fazem parte. Né? A declaração do Jack Gibson, ela é muito pior do que a do Snyder. A do Snyder você até consegue concordar com ele quando ele diz que ele tá sendo mal pago. Então é o que o Didi falou, beleza, cara. Até aí você, porra, legal, eu tô reclamando que eu acho que eu não tô ganhando o que eu mereço. Então, ok. Agora aqui você vê que o Jack Gibson, ele realmente não entende o negócio. E ele fala isso. Eu vou dar uma passada para vocês. Aqui, entre aspas, ele diz: eu não sei o que dizer aos jovens músicos hoje porque estou cansado. E não é que eu esteja apenas cansado. É que não existe mais negócio musical. Quando eu era jovem, havia um caminho. Havia passos a serem tomados. Você montava sua banda, montava sua música, começava a procurar shows, e se você conseguisse atrair pessoas para seus shows, então o próximo passo era que as pessoas da gravadora se interessassem. Então você tinha que montar o seu pacote promocional para dar às gravadoras que estavam interessadas. Então você tentava assinar, então tentava fazer discos e vender discos. E esses passos não existem mais. Agora o passo é fazer uma banda, ou nem mesmo fazer uma banda, vamos apenas viralizar. Eu não sei fazer isso, não me pergunte como fazer isso, porra. Estou na casa dos 50, eu não sei como fazer essa merda. É totalmente um mistério para mim. Eu não sei como as coisas se tornam populares agora, além de pura sorte. Então eu não sei. Porra, você vê que é um cara que ele não entende muito bem o negócio como funciona hoje. Ele entendia na época dele, mas quando houve essa revolução tecnológica, entrada da internet, agora com os streamings, o cara não sabe mais, por exemplo, se ele tivesse que montar uma banda hoje, ele estaria meio que perdidaço, ou então na mão de alguém que conhece do assunto. O que eu vejo também, Fábio, nesse tipo de resposta, por exemplo, eu acho que talvez seja, minha opinião, tá? Uma falta de visão desses caras, porque assim, vamos pegar uma banda ali que teve início nos anos 80. Cara, era tudo muito diferente. Você tinha bandas ali nascendo todos os dias, né? Só que não na mesma proporção que você tem hoje. Cara, o negócio tomou outro rumo, né? Hoje você tem, você abre, por exemplo, uma página aqui para você baixar um disco, você vê 400 bandas novas de todos os estilos possíveis, cara. E o que acontece? Quando essas bandas, por
por um acaso ali, algumas fazem sucesso e dão certo, cara, todo mundo vai para cima delas, né? Vai para cima delas e investem. Então, claro que o cara que tem uma banda de thrash metal das antigas aí, ele perde, né? Será que o Exodus, hoje, o cachê de uma banda como o Exodus, de repente, é igual uma banda, vai, é só um exemplo bobo, mas enfim, Battle Beast, da Finlândia, cara, que é uma banda de power metal, tá aqui, puta, bicho, que tá fazendo shows atrás de shows, levando um monte de público aí, e nasceu ontem e já tá grande. Então, assim, tem isso também, né? Então, a vida mudou, as coisas mudaram, né, cara? Então, hoje você não tem mais como você imaginar que as coisas sejam como eram há 20, 30 anos atrás. Agora, não tem como a gente não falar a real. Faz o seguinte, ao invés de reclamar, cara, faz como Metallica, né? Pega o limão, faz uma limonada, cara. É isso, né? Bandas como Metallica, assim, acertaram, né? Se encontraram e fizeram uma coisa certa, né? Sim. Cara, eu acho o seguinte, as bandas, existem bandas antigas que aprenderam a trabalhar legal nesse novo formato, nesse novo modelo de negócio, se enquadraram aí a esse novo modelo, e existem bandas que tiveram extrema dificuldade. Muito por conta de caras como o Jack Gibson, como o Carmine Appice, que a gente mencionou outro dia, que são caras que não entenderam o momento em que eles estão ainda, saca? E não se aprofundaram, não estudaram, e, pô, eu acho isso normal para uma pessoa comum. O cara que está inserido dentro do negócio, ele precisa se atualizar. É a mesma coisa, eu estou há 3 anos sem mexer com informática. Então, se eu for voltar a trabalhar com TI, com informática, eu vou estar totalmente desatualizado, eu vou ter que estudar. Exatamente. Eu vou ter que... Agora, não adianta eu querer voltar hoje com o conhecimento que eu tinha de 3, 4 anos atrás, porque a tecnologia ela é muito dinâmica. Todo dia tem coisa nova. Então, se você não tiver antenado, você vai sofrer. Agora, o que acontece? Esses caras, eles têm gente que faz isso por eles, né? Eu vejo que o Luiz, não foi o Luiz, foi alguém que mencionou no chat aqui, né, que tem gente que faz isso por eles. E, cara, sempre teve. E eles sempre reclamaram, velho. Foi o Luiz mesmo que mencionou sobre as gravadoras e empresários. Eles falam que hoje em dia não tem mais os passos, eles não conseguem mais fazer as coisas como era antigamente, mas na época, como era antigamente, eles reclamavam que eram roubados pela gravadora, que ficava na mão dos empresários, que tinha que mudar a sonoridade. Então você vê que em todos os momentos vão ter os seus prós e contras e você vai ter gente insatisfeita com alguma coisa, né? Agora, o Battle Beast, que você mencionou, cara, a molecada tem muito mais facilidade de lidar com isso. E hoje em dia funciona da seguinte forma, você precisa ter um diferencial. Por quê? Porque tem banda pra cacete, meu irmão. Tem muita banda nova aparecendo de tudo quanto é estilo imaginável. Então, se você não tiver um diferencial, você vai se perder no meio da multidão, você não vai chegar a lugar algum. Então, isso aí é até uma dica que a gente dá para bandas novas aí, que estão aparecendo, que estão começando aí a ensaiar, compor música, gravar material. Cara, seja extremamente crítico com a sua música, muito mais crítico do que você é com a música que você ouve aí de outras bandas, de bandas que você é fã. Você tem que ouvir a tua banda e realmente questionar. Isso aqui é foda? Eu compraria? Eu compraria isso aqui? Por que eu compraria? O que isso aqui tem de diferente? O que isso aqui acrescenta? Por que eu quero ouvir isso aqui? Porque, cara, se você não tiver um diferencial, você não vai chegar a lugar nenhum. Ou, a não ser que você tenha grana. Se você for um cara tipo do Armored Down lá, que é dono de uma puta empresa, milionário, e aí ele vai comprar para tocar no festival, ele vai comprar para tocar na rádio, aí beleza. Se você estiver abonado, você não precisa ser tão bom assim. Se você não tiver alguém que está injetando bala, você tem que ser diferente.
Cara, mas eu lembro, Fábio, também, eu acho que você vai lembrar disso. Cara, sempre vai ter essa coisa da reclamação, tanto da parte do músico quanto do fã. Eu lembro que quando a MTV explodiu aqui no Brasil e começaram a rolar clipes, eu lembro até de um lance que, se eu não estiver enganado, acho que foi o Faith No More, que fez aquela. Acho que The Real Thing. The Real Thing. Isso, quando começou a tocar Epic, aquela coisa toda, eu li entrevista de bandas dizendo assim, cara, de bandas, tá, vamos dizer, True, tá dizendo, eu nunca vou fazer um clipe para rolar na MTV, né? Então, também sempre teve isso daí, né? Parece que, de certa forma, a visibilidade de algumas bandas acaba incomodando uma outra, cara, e não teria que ser assim, não teria que ser assim. Eu acho que hoje, principalmente nos dias de hoje, cara, tá falando de um cara que tem uma banda aí há 20, 30 anos. Cara, faz o seguinte, né? Pega essas bandas novas aí dessa molecada que entende do assunto, cara, e une forças, sabe? Pega dicas, cara, sabe? Troca ideia com esses caras e de repente aí faz uma turnê de uma banda nova com uma banda antiga aí, cara, e no meio disso daí vai rolar conversa, vai rolar papo, que de repente vai te trazer benefícios, né? Então, ficar nessa choradeira do não sei, cara, isso já, sinceramente, enche o saco, né? Enche o saco. E aí o cara, a gente que defende tanto essa coisa da síndrome do vira-latas, a gente acaba vendo isso em músicos, cara, que estão fazendo exatamente isso, entendeu?